Pode Sil com a professora Silmara. Seja bem-vindo ao Pode Sil, onde cada história é um encontro. Nos siga nas redes sociais. Hello, hello, mais um Pode Sil no ar. Pode sim, e esse programa só existe porque pessoas acreditam na transformação, acreditam no ser humano, acreditam nas pessoas. E é isso, e hoje nós estamos com um estúdio aqui lindo, porque Bel Espichella, ó, desse lado aqui, Bel Espichella veio, passou aqui ó, a tarde enfeitando, arrumando, porque ela faz decoração de casamento, ela faz chá revelação, ela faz aniversário. Se você precisa de uma decoradora, precisa de uma cerimonialista, tá aqui ó, Bel Espichella, procura ela lá na rede social, no Instagram, que você vai encontrar e diz que a gente que falou. Pode Sil também indica. Deixa eu contar para vocês que Chácara Extrapasson está com a gente. Lá, ó, Chácara Extrapasson, os melhores vinhos. Então não posso deixar de falar que ela também está no jantar italiano, que nós vamos ter agora dia 24. Você já, lá na Estância Betânia, você já reservou o seu? Você já anotou? Você pode tanto ir para o jantar como se hospedar com preços maravilhosos. Hotel Estância Betânia te espera, mas ó, as vagas são limitadas. Se você não correr, não tem para esse mês, só para outro mês. Mas eu te espero lá dia 24, no Hotel Estância Betânia, às 20 horas, é o nosso jantar italiano com os vinhos da Chácara Extrapasson. Também, deixa eu contar para vocês que Tropical Cacau Chocolate ganhou o terceiro melhor chocolate do Brasil, gente. E pensem, o chocolate é feito aqui em Colombo, na rodovia da Uva 4554. Você não pode deixar de conhecer. Então, procura lá, Tropical Cacau Chocolate no Instagram, manda uma mensagem, vai visitar, porque o chocolate é bom, o terceiro melhor chocolate do Brasil. Meu Deus do céu. Outra coisa, estamos aqui, ó, com água, hidratação, a hora da bebida, nos patrocinando com a água, nos apoiando, porque é isso, é da terrinha, é daqui. Jefferson tem lá no Santa Teresa, aqui no Santa Teresa nós estamos, lá no Ana Rosa. Então, pessoal, hidratação e tudo que você precisar, tem. Outra coisa, a família Couto aqui do Santa Teresa também nos apoia, manda um lanchinho gostoso para nós aqui. Apoiador. Gente, é gente apoiando gente, pessoas reais. Deixa eu contar. Esse estúdio aqui fica no Santa Teresa, do meu amigo Valdeci JP Produções. Você pode contratar ele como fotógrafo, como cerimonialista, que ele organiza, tem as luzes, tudo que você precisa para o seu evento. Então você pode chamar ele. Procura lá, Valdeci JP, o estúdio JP Produções. Também temos todo dia, 18h10, vai ao ar o Reprise, a Rádio Web Paulinho Nicolini. Sábado e domingo, às 23 horas. Nosso Pode Sil está lá, reprisando. Então, vamos honrar o nosso patrocinador, a Rádio Web Paulinho Nicolini. Não posso deixar de falar da minha casquinha de bala, né? Gente, que olha, que honra que eu tenho uma assessora. Fora os outros, o bastidor que está aqui, eu tenho alguém que caminha comigo, que está sempre à frente, que está junto, que é a minha amiga Carmen, né? Minha casquinha de bala. Mas hoje, olha quanta gente, né? Pessoas que conectam, pessoas que acreditam. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a associação. Tá aí, né? Os nossos parceiros, a associação. Vocês sabem que eu tô com uma super arrecadação de papelão para a gente pagar o nosso transporte. Mas eu conto depois. Deixa eu contar para vocês quem está aqui essa noite comigo. Uma honra. Muitas pessoas já vieram, mas hoje é uma honra porque é da minha área. É da educação. Eu tenho 30 anos de educação. E sem contar, gente, que ela começou lá quando eu comecei também. E hoje, quem é ela? E hoje ela está como secretária da educação. Uma coisa muito legal que eu vou falar aqui para vocês, que ela vai poder contar um pouquinho, gente. Eu acho muito interessante, porque o gestor, ele pode escolher por um cargo de chefia, de secretário, quem ele pode ter comissionados, como ele pode ter servidor de carreira. E o nosso gestor, o Helder Lazarotto, nós temos a nossa secretária de educação, uma servidora de carreira. Então, qualquer um de nós poderíamos estar lá. Está a Luciane. Mas então é possível. Olha que legal. Então, se você, de repente, tem um sonho, não precisa ser secretário de educação, mas nós temos vários secretários que são servidores de carreira. Então, olha, gente, é para honrar o nosso prefeito, que é bonito. Podia trazer qualquer um, mas não, ele honra, porque ele também é servidor, né?
Bonito isso. Mas vamos lá. Hoje nós estamos aqui com a Luciane Dalla Valle, nossa secretária da Educação. Antes de tudo, é minha amiga de longa data. Sim, a gente pode não estar perto, mas a gente tem já histórias nessa vida. E é isso, servidora de carreira, Luciane Dalla Valle, da sala de aula para a Secretaria de Educação. Lu, conta um pouquinho, dá um oi pro povo aí, porque o povo quer ver. Boa noite a todos, boa noite, Sil, boa noite a toda a produção aqui do programa. É uma alegria estar aqui junto com cada um de vocês essa noite. E eu sou realmente de carreira, escolhi fazer carreira aqui no município de Colombo. Sou eu, professora Luciane Dalla Valle, desde 1990, Ave Maria, desde o século passado, aqui em Colombo, por escolha, por opção, fazendo carreira nesse município que eu tanto amo. Que lindo, isso mesmo que eu tanto amo. A gente tem um amor por Colombo, né? Porque a gente escolhe onde a gente quer estar. A gente escolhe. Eu também escolhi Colombo. Também escolhi e permaneci igualzinho a Luciane. Mas hoje vamos falar de Expo Bem Mais Educação, vamos falar de obras, vamos falar de plano de carreira. Gente, vamos falar de tudo. Vamos falar da educação. O que está acontecendo em obras? Está acontecendo uma revolução na educação aí. Está acontecendo por quê? Eu posso falar isso com cadeira, porque eu estou lá na base. E a gente sabe o que está acontecendo. E hoje ela vai contar para vocês. Mas antes da gente começar esse bate-papo maravilhoso com a Lu, eu quero que a Lu conte quem é a Luciane antes de ser secretária. Conta para nós quem é a Luciane, para depois você contar o que é ser secretária. Bom, então, eu sou mãe de Leonardo e de Sofia, sou esposa do Edson Sérgio, sou filha de Eluirde, agora tenho um genro Bruno, e acho que está vindo por aí a nora, né? A nora Letícia, se eu não me engano é Letícia, ainda não a conheci, mas já meu filho anda falando de Letícia. Então essa é a nossa família. Tenho a minha irmã, a Cristiane, meus irmãos Iberê e Raul. Então tenho a Rose, que é minha irmã adotiva, que está em São Bento. É uma família grande, como toda família, né? Bem estilo... como é que é aquele programa que tinha? A Grande Família, né? Essa família é muito unida e também muito agitada. Então, a nossa família é essa. Sou católica, apostólica, romana, praticante, sou temente a Deus, apaixonada por Jesus Cristo, creio muito na ação de Deus em minha vida. Sou temente a Deus e amo Nossa Senhora também. Então, a Luciane é essa mulher forte, guerreira, que é apaixonada pela vida, apaixonada pela educação e que tem um grande amor aí pela vida, né? Deus nos dá a graça de viver, então vamos viver com amor, vamos viver com alegria, vamos viver cheia do Espírito Santo para que tudo concorra conforme a vontade do Pai. Muito bonito, conforme a vontade do Pai, porque todos os dias ele tem, né? A Elis veio aqui e falou assim, que pede todos os dias, né? Faça a sua agenda e me coloque nela. Então é isso. Qual é a nossa agenda, né? Porque a gente planeja uma coisa e a vida ela nos mostra outra e a gente tem que estar conectado para tudo dar certo. Mas, Lu, antes da gente continuar, eu quero saber tudo. Hoje é o dia que eu vou saber tudo. A Lu Misericórdia. Misericórdia aí, ó. Eu quero que você conte como foi a tua trajetória, sala de aula, até chegar à Secretaria de Educação. Porque tem uma longa jornada por aí. Você, como servidora, você consegue... Até para quem está te ouvindo, o professor, os pais, quem está te vendo que é possível chegar aonde você chegou. Então, a gente estava na sala de aula e foi galgando. Qual foi essa trajetória? Fala para nós um pouquinho. Então, eu primeiramente quero falar a respeito do que você começou dizendo sobre o prefeito Helder Lazarotto colocar servidores de carreira nos cargos de gestão.
Então, eu me sinto realmente muito honrada, porque, como você mesmo disse, Sil, eu estou aqui há 35 anos, fez esse ano, dia 1º de março, 35 anos de profissão no município de Colombo. E os cargos da prefeitura, muitos deles são realmente com profissionais de carreira. O secretário de administração é de carreira, a secretária de fazenda é de carreira, então a secretária de assistência social é de carreira. Então, nós temos um prefeito que valoriza os profissionais aqui do município. E eu quero, nesse momento, agradecer o prefeito Helder Lazarotto pela confiança e também agradecer ao professor Alcione, porque se estou secretária é porque o professor Alcione enxergou em mim um potencial e me trouxe para a gestão da administração. Então, como foi que Luciane Dalla Valle, professora concursada do município, chegou aqui a ser secretária de educação? Trabalhando muito, me dedicando muito ao exercício da minha profissão do magistério, mas para além do magistério, eu também tenho a formação em artes cênicas. Então, a interpretação do palco eu trouxe para dentro da sala de aula, porque a gente precisa envolver as crianças, a gente precisa, numa contação de história, por exemplo, envolver as crianças, e esta primeira formação me trouxe esta bagagem de trabalhar com o encantamento. Mas também me trouxe a primeira vez que assumi uma função dentro da Secretaria de Cultura, que na época não era Secretaria de Cultura, era Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, que o professor Altair da Silva Leme era secretário e me convidou para estar junto com a Marinei Vidolin em 2007. Isso, 2007 foi então que ele me chama para assumir uma função dentro da Secretaria de Cultura. E ali a gente teve alguns momentos na área da cultura, na área da educação, e em 2009, então, o professor Altair fala: Luciane, eu quero você na educação, quero você trabalhando junto da educação. E eu vim, então, trazendo essa experiência. O professor Altair morre, então, em 2009, nós tivemos alguns outros secretários, e em 2011 o professor Alcione assume a Secretaria de Educação, e nesse período ele me conhece. Nesse período, então, de 2011, o professor Alcione e eu tivemos o contato, ele como secretário, eu como servidora. Na época, eu coordenava os projetos socioeducativos, e ali a gente trabalhou junto por quase 2 anos. Passado esse período, volto então para a sala de aula, e no período de sala de aula, e é o meu lugar, eu amo, sou apaixonada por sala de aula, eu tive algumas experiências, né? Eu passei pela educação infantil, eu passei pelo ensino fundamental, fui alfabetizadora, gosto de trabalhar ali com a faixa do 4º e 5º anos, porque aí a gente tem um outro papo, né? O papo é diferenciado ali, e eu gosto bastante de trabalhar com esse público. Porém, eu falo que Deus é perfeito em tudo que Ele faz, e eu consegui permear várias áreas que hoje a gente trabalha dentro da educação, que é a área da educação especial, onde eu fui trabalhar no CAIDAV, fui buscar formação, porque quando fui para lá não tinha formação, precisavam de uma profissional de apoio, e para lá eu fui. Trabalhei no laboratório de informática em 2004, eu lembro que 2002 foi lançado o projeto de informática dentro do município de Colombo, e eu não sabia ligar um computador, né? Eu falei: onde é que é o botão desse negócio? O medo de estragar. E aí fiz a formação, me apaixonei pela área é que eu sou apaixonada pela educação, né, como um todo. Me apaixonei pela área de tecnologia e fui sendo professora do laboratório de informática, até que fui para a Secretaria de Educação. Secretaria de Educação na área da cultura, né? Educação, Cultura e Esporte. Então, fiquei na cultura de 2007 a 2009,
2009 a 2012, coordenando projetos socioeducativos dentro da educação. 2013, volto para a escola. Atuei com educação física, que não é a minha área, não, viu? Quero dizer que não é a minha área, porque você trabalhar com a parte física, com a parte motora, precisa de mais conhecimento. Isso é uma coisa que a gente está revendo, inclusive, fazendo uma discussão no plano de carreira, que depois a gente vai tratar. Aí fui para a área da educação especial e fiquei na área da educação especial até 2020, trabalhando com os alunos cegos e baixa visão, onde eu trabalhava com orientação à mobilidade. Fui fazer formação no Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, fiz formação no Instituto Paranaense de Cegos, então eu tive aí algumas experiências na área da educação, e depois, então, em 2020, vamos para a campanha, acreditando no projeto Helder Lazzarotti e professor Alcione, que lutei bravamente, sem promessa de cargo, porque não tinha promessa de cargo. O professor Alcione e o Helder não prometeram cargo, e eu trabalhei com a convicção de que Colombo pode muito mais, Colombo tem capacidade de crescer e avançar muito. Essa aí é a minha trajetória. Então, em 2021, a gente vai para a Secretaria de Educação. Meu Deus do céu, Falei gente, bastante. vocês estão vendo quanta coisa! Você que chegou agora no nosso município, você pai, você mãe que não conhece Luciane Dalla Valle, está aí para você se inspirar, porque é uma inspiração, gente. Uma mulher guerreira, mãe, esposa, amiga, toda essa trajetória de buscar conhecimento, porque a educação ela foi tomando uma proporção muito grande. A gente pensa na educação lá atrás e hoje não tem como você ir para a sala de aula sem estudar, não tem como você ir sem se preparar. A questão da inclusão, a questão de eles fatores, então a gente tem que buscar. E às vezes o município oferta aqui cursos, tudo para o professor, mas o professor tem que ir muito além para vencer toda a didática da sala de aula. Mas, Lu, muito. Nossa, se eu for contar a minha também, vai dar um pouquinho. Mas, Lu, me fala. Você falou que ama a educação, ama de paixão. A professora fala mais alto quando você está secretária? Às vezes acontece isso, quando você diz, puxa vida, se eu fosse professora, eu sou secretária, eu faria isso. Puxa, acontece isso com você? Às vezes você quer tomar uma decisão, puxa, não posso fazer isso. Mas lá do professora fala mais alto. Será que acontece isso? Ai, claro, a gente nunca deixa de ser professor, né? Eu estou e sou secretária de educação, mas não deixo de ser professora. Tanto que eu gosto de carregar, antes do meu nome, professora Luciane Dalla Valle. Para mim, ser professora é o que eu sou. Eu sou professora, por isso que eu posso dizer de boca cheia, amo a educação, né? Enquanto tomadas de decisão, eu preciso ponderar entre ser professora e ser gestora. Por quê? Porque hoje eu tenho a responsabilidade dos recursos financeiros, dos recursos pedagógicos para dentro da educação. Então, eu tenho que pensar administrativamente, pedagogicamente, tenho que pensar em pessoas, porque é o nosso bem maior, né? Eu preciso pensar tanto na gerência do município de Colombo, na área da educação, mas eu penso muito como professora o que levar de melhor para dentro da escola, né? Quais são as possibilidades melhores para dentro da escola, tanto no âmbito do professor, quanto na questão dos nossos alunos, quanto na questão da gestão de dentro das escolas, de dentro do CEMEIs. Então, a professora nunca vai deixar de existir. Por isso que eu gosto de estar dentro da escola, estar dentro do CEMEI, para que eles nunca saiam de dentro de mim. Você falou, Lu, que gosta de ser chamada professora Luciane Dalla Valle, eu também, professora Silmar, porque eu sou professora desde que nasci e vou continuar sendo, então, onde eu estiver, eu sou professora. Mas uma coisa que a Lu falou bem importante, então, às vezes a gente não entende as decisões que são tomadas enquanto Secretaria de Educação. Puxa, a Lu é de sala de aula e fez isso, ou alguém lá. Mas ela falou muito bem, eu tenho que ser gestora.
E muitas vezes ser gestora é tomar decisões que não agradam a todos. Então, é bem importante a gente saber disso, tanto o nosso lado, os profissionais da educação, quanto os pais, que muitas vezes não entendem o que acontece no âmbito lá, e às vezes pode dizer, puxa vida, mas quando não era assim, tomava tal decisão agora. A gente tem que pensar como gestor. Lu, me fala uma coisa. Qual foi a dificuldade que você teve assim até agora que você diz, puxa vida, essa eu superei? Mas assim que você pensa, puxa, eu achei que não ia passar por essa. Então, daí eu estou superando todo dia. Cada dia uma superação, porque a gente não nasce sendo secretário. Eu não nasci sendo secretária de educação e não tem uma cartilha. Secretária de educação, age assim, pensa assim, fala assim. É uma superação a cada dia. Então, eu sou uma pessoa impetuosa, eu sou uma pessoa guerreira, eu sou uma pessoa forte, e eu precisei conter muito dessa força, desse vamos fazer acontecer, vamos, né? Porque eu gosto que a coisa aconteça. Porque nem todo mundo está na tua vibe, como dizem os jovens, né? Então eu precisei conter algumas coisas em vamos caminhar juntos, porque a educação você precisa caminhar juntos. A gente não deixa ninguém para trás, a gente não descarta ninguém dentro da educação. Então, acho que talvez uma das superações foi me controlar, ter a inteligência emocional para me controlar, e eu preciso agradecer mais uma vez o prefeito, porque isso é um investimento que ele faz com os secretários, trabalhar o socioemocional, você ter o controle sobre si. Então, isso acho que foi uma das minhas superações, e ter certeza das decisões que você vai tomar, né? Então, a gente não pode tomar decisões no ímpeto, você não pode tomar, e isso a gente fala, inclusive na formação de diretores que a gente está dando agora, né? A última turma se formando aí, não tomar uma decisão no ímpeto. Você tem que ponderar todos os lados, né? Você tem que ouvir pais, você tem que ouvir professores, você tem que ouvir a direção da unidade, para então você tomar uma decisão. Isso não pode demorar também, porque você tem, né, a gestão pública, ela é ágil, né, ela é ligeira, você tem que estar o tempo inteiro na missão e na função. Então, mas saber ouvir, eu me controlei, acho que esse é um dos maiores desafios, que é realmente autocontrole, ter uma inteligência emocional para lidar com N tipos de pessoas, né? A gente trabalha com pessoas e pessoas são uma diferente da outra. Você falou uma coisa bem importante, se controlar. Gente, como é difícil. E ouvir os quatro cantos da casa, às vezes você, puxa, tô aqui, tem que ouvir o outro, e tem que ser rápido. Errado. Porque aquele que está na ponta, ele quer a resposta imediata. É assim mesmo, né? E às vezes a gente não tem essa resposta imediata. Não tem mesmo, e daí você tem que, como diz, ela não vem com a cartilha, mas a gente faz a nossa cartilha, né? A gente faz a nossa trajetória. Sala de aula não é diferente, porque a gente mexe com 30 crianças diferentes e tem que olhar um a um. É a mesma coisa da gestão, estar num cargo de secretário, estar na escola, só mudam os níveis, né? Só mudam os níveis. Mas, Lu, uma palavra sobre sua missão, qual seria? Missão. Missão. Educação é missão. Eu falo, Senhor Deus, né? O Senhor me trouxe até aqui. Então eu tenho a educação como missão. Para mim, a educação é uma missão de amor, uma missão de entrega, uma missão de serviço. Uma missão de servir, né? Porque Servir. a gente está... eu sempre brinco que ser servidor é servir. Porque eu sirvo a população todos os dias. A partir do momento que eu levanto, eu estou lá servindo a minha criança, aos pais, a minha comunidade, a comunidade escolar. Então, ser servidor é servir. Então, a missão da Lu, ó, servir. Mas vamos lá. Muita coisa aconteceu desde que a gestão Helder entrou. A Luciane estava com o professor Alcione, e a gente viu muita obra, muita reforma. Aqui na Terrinha também teve. Eu quero que você conte um pouquinho desse canteiro aí, que, meu Deus do céu, houve uma revolução. Se era para abalar mesmo a educação,
veio com tudo, porque nós temos reformas em escolas grandes, escolas pequenas, salas de aula. Aqui no Florzinho, aqui, né, pertinho da gente, precisava, era uma demanda pedida e foi atendida. Lu, conta para nós aí. Então, se é para a gente vir, a gente não pode vir de qualquer jeito. Tem que chegar e chegar chegando, né? E a educação é dessa. A gente chega para fazer aquilo que precisa. E o professor Alcione trouxe isso, então, em 2021. 2021, um momento de pandemia, nós precisávamos analisar todas as escolas, os CMEs, e fomos vendo que, primeiro, que escola sem criança é uma tristeza, né? Aquele vazio, aquele silêncio. Então, nós tivemos a oportunidade de entrar nas escolas, de observar os prédios, e nesse período afastado de crianças, a gente criou algumas estratégias, e dentre elas o Bem Mais Educação. Nós criamos o Bem Mais Educação, que era aí revitalizar as escolas, revitalizar os CMEs, e a gente tem projeto para todas elas. O trabalho é ampliar, remodelar, trazer modernidade, sustentabilidade para as nossas escolas e para os nossos CMEs. Só que a gente precisa caminhar conforme as pernas podem, né? Não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. Então, a gente foi atendendo a demanda de Ministério Público, de prevenção de incêndio, de acessibilidade, essas foram as prioridades. E vamos trabalhando aí à medida em que a gente consegue para passar. A ideia é passar em todas as escolas e em todos os CMEs com grandes reformas. Todas elas já tiveram pintura, já tiveram pequenos concertos, todas, mas nesses 5 anos que estamos, né? Mas grandes reformas, a gente tem aí um projeto pela frente que a gente precisa de tempo. Realmente, Lu, olha, é um canteiro de obras Colombo com a educação. Eu sei porque estou no inglês, e aí eu consigo vislumbrar. Eu já fui em várias escolas reformadas, em várias escolas, que bonito que fica a pintura, a organização. Mas, Lu, me conta, tudo que foi feito de reforma, de construção, qual que mais te emociona, que você diz, puxa vida, essa eu vou levar para a vida? Foi, acho que o Chapeuzinho Vermelho, porque o professor Alcione e eu fomos fazer uma visita na unidade e a direção falou, olha, sem condições, né? O nosso CMEI está caindo, daí o professor pegava na parede assim, e as lajotas caíam, ele falou, não, isso aqui tem que ir abaixo. Esse CMEI sem condições. Então, nós fomos buscar um espaço para alocar as crianças. Foi bastante difícil, porque lá no Monte Castelo é uma região que tem muita criança, muitos alunos, e a gente precisou falar, pais, não vamos conseguir matricular, porque o espaço que a gente conseguiu é pequeno, então nós vamos manter num espaço improvisado. Então, nós colocamos as crianças bem acomodadas, bem adequadas, mas nós colocamos as crianças num espaço provisório. Provisório, já diz, não é a casa delas. Demorou um pouco para ficar pronta, mais do que o planejado. Falo que, infelizmente, as empresas, elas, pelo olho, meu pai dizia olho gordo, mas pela grandeza dos olhos, acha que aquele valor, e aí eles dão desconto e não conseguem concluir a obra. Então, nós tivemos que fazer um trabalho árduo ali para que o Chapeuzinho Vermelho, então, fosse concluído, e é um CMEI de referência, espaçoso, amplo, iluminado, ventilado, é encantador. Então, quando nós entregamos a obra, o professor Alcione já não estava mais como secretário, mas foi convidado a estar junto conosco, porque ele foi o idealizador dessa obra. Então, quando a gente entregou, nossa, que alegria, né? A alegria de você dobrar o número de crianças de matrícula, quase triplicamos o número de matrículas, então, das crianças, atender ali, acho que o CMEI ficou realmente um CMEI de referência, com captação de água de chuva, com espaço para horta, ficou encantador. Claro que a gente sabe que para permanecer encantador, precisa do trabalho da direção escolar. E como precisa.
Mas, Lu, fala aí, como que a gente trabalha lá na escola? Obras, infraestrutura, pedagógico, diretora, profissionais de apoio, como que faz isso aí? Como que se organiza? Porque, gente, quem está olhando de fora, uma coisa, mas quem está lá dentro da escola, meu pai amado, Lu, como que vai chegar essa conversa? Como que você consegue, porque a gente está vendo o que está acontecendo. É, dentro da escola, vamos pegar o Chapeuzinho Vermelho. Nós estávamos no prédio antigo, os pais, as crianças, a comunidade escolar, o que que a gente fez? Chamou para conversa. Falou, famílias, o negócio é o seguinte, vamos ter obra, a obra ela vai acontecer, então nós fomos muito transparentes com as famílias. Só que essa gente tirou as crianças do local e a construção foi acontecendo. Já, por exemplo, na Doni, ou então o Heitor Villa-Lobos, as crianças estavam estudando enquanto a obra estava acontecendo. Da mesma forma, chama as famílias para conversar. A gente fez assinatura de ordem de serviço. Na assinatura da ordem de serviço, que é onde você manda, né? Tá ali o dinheiro, já tá lá, empresa pode começar. Depois que você assina a ordem de serviço, é 10 dias para começar a obra. Então, a gente prepara o ambiente. Eu acho que você está no Cristóvão também, e lá no Cristóvão nós fizemos quase isso, né? Nós chamamos as famílias, assinamos a ordem de serviço, preparamos o local para começar. Quando a gente fala chamamos a família, é para contar. Olha, vai ter obra, vai ter barulho, vai ter poeira, vai ter incômodo, nós vamos precisar realocar as crianças, sair de uma sala, que são as etapas construtivas. A gente tira a criança de uma sala, passa para outra, faz o bloqueio da área, começa a reformar. Então, a gente faz todo esse passo a passo e o Cristóvão deu deserta, né? Essa é uma frustrante, tá? A gente falou de uma boa, mas o Cristóvão foi uma frustrante, porque a gente assinou a ordem de serviço, foi licitado, o prefeito assinou a ordem, eu assinei a ordem de serviço e a empresa 20 dias depois, já tinha colocado o tapume, já tínhamos liberado salas, feito a reunião e a empresa então desistiu da obra. Chamamos o segundo colocado, nada, terceiro colocado, nada. E então passamos aí para um novo processo licitatório. E aí tivemos que fazer algumas adequações a pedido da direção e está aí o Cristóvão para ser licitado. Ainda vai ser licitado. Realmente aconteceu isso mesmo, gente. Nós que estamos lá, foi tudo, a obra ia começar, a gente estava lá, uma festa, assinatura, mas acontece, gestão pública, gente, isso acontece na casa da gente, acontece em qualquer, vamos supor, firma, às vezes a gente planeja uma coisa e não dá certo, faz parte do dia a dia, né? Mas isso sem refletir, né, a gente não muda nada a questão pedagógica das crianças, porque as coisas têm que acontecer. Exato, Sil. E é importante a gente pensar que a gestão pública ela precisa ser transparente. Ela precisa mostrar para a população, e isso acontece no portal da transparência, a gente mostra para a população aquilo que está acontecendo, mas nunca pode perder o foco principal, que é a aprendizagem, é garantir o direito de aprendizagem do aluno. Então, nós não podemos deixar este direito, não podemos deixar que ele não aconteça. Né? Com obra, o que está acontecendo, por exemplo, no Jardim das Graças e na Escola Tíbula. Né? As duas escolas estão com uma grande reforma, sendo amplamente reformada, ampliando os espaços, ampliando sala de aula, e isso a gente conversa com as famílias, traz as famílias para dentro da escola, conversa com os professores, vamos precisar garantir a aprendizagem, vamos precisar garantir a alimentação dessas crianças, vamos garantir os espaços para as crianças. Mas claro que se eles tinham, por exemplo, um ginásio de esporte que você vai reformar, a criança naquele período não vai fazer
atividade física no ginásio do esporte, vamos ter que achar outro espaço para ela fazer. E assim as escolas vão se adequando, temos a nossa equipe de assessoria pedagógica que orienta, que está sempre acompanhando a aprendizagem das crianças, então o trabalho não pode parar enquanto a obra está acontecendo. Bonito isso, o trabalho não pode parar mesmo, e não para, gente, porque eu tô lá na sala de aula, eu sei muito bem, e a gente é acompanhado, a gente tem uma assessoria, né, a gente está junto no processo, se sentir pertencente a ele. Uma coisa que a Lu falou que é muito importante é a questão da transparência. Eu estou no conselho do Fundeb, estou no conselho da alimentação, e realmente a gente vê tudo, a gente vê gastos, a gente até questiona alguma coisa, porque a transparência é isso, né? A gente poder falar, olha, eu acho que isso poderia andar assim, eu acho que isso poderia andar assim, e ter a resposta do executivo, né, que é a gestão estando junto com a gente. Mas, Lu, vamos falar uma coisa bem importante que eu estou muito feliz, né? Não tive a oportunidade de falar com você sobre isso, mas é a revisão do nosso plano de cargos e salários. Gente, se tem uma coisa boa que está acontecendo, é isso. Que eu acho que você, como servidora, e eu, como servidor, porque isso reflete para nós. É vida, gente. Vocês que estão nos acompanhando, o que é um plano de cargos e salários? É a nossa vida. É o que você faz, é o nosso aumento de salário, é o que a gente pode, é as coisas. Quanto mais você estuda, mais você pode ganhar. Então, estar lá na lei, tudo contemplado, e ele estava meio deixadinho de lado. E agora reabriu a caixinha, está aí. Como que é conduzir esse processo? Não é fácil. O que acontece? Ele estava parado desde 2011 e agora, olha a lacuna que ele está. E mexe diretamente com o dinheiro do financiamento do Fundeb. Mexe diretamente em quantos profissionais nós temos. E outra, tem que contemplar a inclusão nele, que antigamente estava mais, e agora temos muitos profissionais de apoio. Como está sendo conduzir isso? Que turbilhão é esse, Lu? É porque se é para ser devagar, a gente não gosta, né? Então, o plano de cargos, carreiras e vencimentos do magistério é algo que é extremamente necessário para a boa condução dos profissionais. Então, a gente, dentro do plano de cargos e carreiras, tem o descritivo de tudo aquilo que nos compete. Então, o que compete ao professor? O que compete ao diretor, ao coordenador, ao assistente de alunos, ao motorista, ao psicólogo, ao assistente social, ao fonoaudiólogo. Então, a gente tem vários cargos voltados à área da educação. Lembrando que a educação, ela não pode fazer a assessoria clínica, o atendimento clínico. Anteriormente a gente podia, né? Tanto que nossos CAECs, eles faziam esse atendimento clínico, psicológico e o fonoaudiológico, mas hoje já não pode mais, desde 2019 não pode. E nós adequamos a lei, nós nos adequamos à lei em 2023, onde a gente passa tudo que é clínico para a saúde e assume realmente a parte pedagógica. Voltando ao plano de cargos e carreiras, então lá tem a nossa vida profissional, a nossa carreira profissional. Hoje nós estamos trabalhando especificamente com a carreira do professor, do educador e do assistente de alunos, que são aqueles profissionais que atendem a criança propriamente dito. Nós estamos montando um segundo grupo para discutir, porque nós temos um estatuto do servidor que já contempla todos os profissionais. Então, nós vamos fazer essa discussão para saber se o motorista, o auxiliar de serviços gerais, o administrativo, ele fica no plano de carreira do magistério, porque daí ele ficando no plano de carreira, ele não pode ir para outra secretaria, ele não pode pedir transferência para outra secretaria, ele tem que ficar só na educação, ou se ele fica no guarda-chuva geral do estatuto do Estatuto do Servidor da Prefeitura de Colombo. Então, a gente vai levar isso ainda para discussão. Mas dentro dos cargos da educação, nós estamos discutindo o papel do professor, que é um pedido que eu fiz, que eu não entendo a educação infantil não ser professor, né? A função educador, ele não, dentro do plano atual,
ele foi colocado anteriormente com o magistério. Hoje a gente entende que o papel da educação infantil é muito mais além. Então, nós precisamos de profissionais já com a graduação. Então, eu entendo que tem que ser professor da educação infantil. Claro, com foco na educação infantil, que é diferente do foco do fundamental, mas é o professor de educação infantil e o assistente de aluno que vem com uma nova nomenclatura também, justamente porque ele atende ali a educação. Então, a gente traz aí para discussão junto com a categoria e entendemos que é um processo realmente de discussão. E vai trazer para nós aí o que nós, professores, entendemos muito bem, que são as nossas casinhas, né? É o avanço que a Silmara colocou. Então, quando você faz uma formação, um mestrado, um doutorado, você avança as casas e avança na vertical, na horizontal, você avança por mérito e você avança por tempo de serviço também. Eu achei que ia ser mais rápido, vou dizer bem a verdade, quando eu trouxe a proposta para o prefeito, falei, prefeito, vamos lançar, e a gente veio conversando já no final de 2023 com a professora Alcione, e quando assumi em 2024, então trouxe para o prefeito, vamos lançar, prefeito, o estudo, vamos começar a estudar, porque ele leva tempo, ele precisa ser minuciosamente trabalhado. Então, nós contratamos o professor doutor Pérez, que é um consultor renomado dentro da área da educação, e começamos lá em 2024, e agora está nas discussões de grupo. Então, quem é da PMC Sindicato está discutindo, a Câmara dos Vereadores está discutindo, Procuradoria está discutindo, RH está discutindo, então agora está na ampla discussão. E daqui a pouco a gente deu um prazo aí, acho que são 2 meses, se eu não me engano, que nós demos o prazo, novembro, a gente recolhe esses planos com todas as alterações, com tudo aquilo que a categoria toda discutiu, para construir um plano único, né? Então, agora está na ampla discussão. E não é uma discussão, né? É uma leitura, um estudo que cada setor, cada professor tem o direito e pode fazer, professor, educador, então tem os representantes escolhidos de um grupo de estudo, né? Escolhido que representa cada categoria para essa discussão. Extremamente importante, porque a gente quer ouvir, né? Eu falo muito numa gestão humanizada, que o gestor ele precisa ouvir, e a gente quer realmente ouvir a nossa categoria, né? Professores, educadores, assistentes, enfim, todos. Isso mesmo. E você, professor profissional da educação que está nos ouvindo, de repente passou, né? O sindicato lá chamou, você não ouviu muito. Ou lá na escola. Retoma a discussão lá na escola, conversa na hora do seu intervalo, chama o professor, olha, eu gostaria de saber disso, porque é a gente conversando, falando, que nós vamos chegar a um bem comum, e como disse a Luciane, ouvir. E aí, se você quer ser ouvido, é a hora. Porque depois que passar, não adianta, né, Lu? Depois não adianta. Isso mesmo, foi para a Câmara dos Vereadores, foi votado, esqueça. Virou lei. Virou lei. Mas você, professor, me diga uma coisa. Você, professor, que está ouvindo a Luciane aqui. Lu, o que a gente pode esperar de reconhecimento e valorização no plano para professores e profissionais da educação? O que a gente pode esperar, você, enquanto secretária, que você vai dizer, eu vou até o fim? Eu quero muito possibilitar mestrados e doutorados, sabe? É uma coisa que eu não né, fiz algumas disciplinas de mestrado, mas eu não tenho mestrado. Eu falo que ainda falta essa parte para mim. Mas estudei bastante, muito. Tenho 4 pós-graduação, estou terminando a 4ª pós-graduação, mas o mestrado e o doutorado ainda não tenho. Então, se eu não tenho, talvez eu não tive a possibilidade de tempo para fazer. Por quê? Porque o mestrado e o doutorado, ele precisa de tempo de estudo. Então, o que eu pedi para o professor Pérez trazer a gente já tem a previsão na lei, mas isso nunca foi feito meu Deus, como é que fala?
nunca foi feito um decreto, uma orientação, tem um nome, eu esqueci agora o nome, mas nunca foi regimentado. Ele está previsto na lei, mas não foi regimentado. Então, quando você não tem um regimento da lei, eu vou fazer como? Né? Então, eu quero já deixar muito claro assim, a gente está vendo as possibilidades, né? De saírem 2, 3, 4 por semestre, porque você, quando possibilita o professor a fazer mestrado e doutorado, você paga para ele estudar. Então, eu tenho que pagar o professor que sai para estudar e tenho que pagar um outro professor para ficar no lugar dele enquanto ele estuda. Para que, no retorno dele, este conhecimento adquirido seja voltado para a educação do município de Colombo. Ele não pode vir fazer o doutorado, isso é uma coisa que eu acho que tem que ficar muito claro para todos, porque quando uma instituição, seja ela pública ou privada, paga para você estudar, você tem que dar retorno para aquele que está pagando você estudar. Então, essa é uma das questões que eu gostaria muito de deixar já, assim que implantado o plano, já deixar aí como legado para o profissional do nosso município de Colombo. Lu, nós temos um desafio muito grande aqui no nosso município. Eu lá na base, muitos professores assumem, fica 1 mês, 2 meses, 6 meses, o município investe, dá cursos bons. A gente foi para o Teatro Guaíra, a gente teve muita coisa boa. E aí, o que acontece? Outro município faz concurso, alguma coisa, e ele vai embora. O que a gente pode esperar agora do nosso plano sendo revisado para este professor permanecer aqui? Porque tudo isso é um custo. Você investiu, você deu curso, e é recurso nosso, é dinheiro nosso. O que a gente pode fazer para esse professor ou profissional de apoio ficar aqui no nosso município? Como você falou do mestrado. Eu dou e depois você me devolve. E agora a gente só está dando, porque a gente está vendo nossos colegas, ó. O que a gente pode fazer? Eu vejo algumas situações. Então, a gente tem... dentro da pesquisa que a gente fez dentro da secretaria, a gente viu que nós temos o concurso de Pinhais. Pinhais, ele tem um valor de salário melhor. Então, quando a pessoa não tem propriedade, não é da terrinha, como você fala, ele não tem o compromisso. Ele começou agora, ele vai para outro. Então, aonde que a gente vê o pessoal saindo dos concursos? Normalmente quando não se fixou. Então, não entendeu do plano de carreira. Então, normalmente, a grande maioria que a gente vê de desistência, de sair do município, é no estágio probatório. Então, no estágio probatório é o momento em que ele está se firmando ainda. Mas eu acredito fielmente que o nosso plano de cargos e carreiras vai ser, além desta benfeitoria de mestrado, doutorado que nós queremos efetivamente implantar, também o avanço salarial. Porque eu acho que todos nós, professores, o que a gente quer? Um bom salário. E quando a gente quer esse bom salário? A gente quer no salário base. É isso que a gente pleiteia. Tanto quanto o professor e quanto o secretário de educação. É você valorizar o professor na base, sem penduricalhos. Eu até converso muito com as pessoas assim e falo, gente, a gente precisa não pensar em penduricalhos. Por quê? Porque os penduricalhos, ele não vai para a nossa aposentadoria. Então, a gente tem que ter a base salarial bem sólida. E aí, a gente tem as tabelas de vencimento que a gente não entrou nesta parte ainda de discussão. Então, eu penso que assim que o município tiver uma boa arrecadação e nós conseguirmos ampliar aí o nosso salário base, com o plano que a gente está idealizando, aí eles vão fixar. Além disso, a gente está estudando algumas estratégias que Sobral teve de premiações por bom desempenho. Hoje, o que nós temos de mérito e desempenho, que somos avaliados no final do ano, virou algo banal. Só vai. A gente só dá nota para ele poder ter o avanço. E o mérito e desempenho realmente a pessoa precisa merecer ganhar. Eu preciso fazer o meu melhor.
Então, eu vejo que falta um comprometimento, às vezes, né? Não quero falar mal da minha categoria, né? Mas, às vezes, a gente vê falta de comprometimento realmente de alguns profissionais. E aí, eu acho que a gente tendo um bom plano de carreira, com um piso bem sólido da nossa carreira, aí não vai ter por que sair de Colombo, mesmo porque Colombo vem avançando, Colombo tem uma projeção muito grande em todas as áreas, na área da educação, na área da saúde, na área da tecnologia, na Citicol, na área de indústria e comércio. Então, Colombo só está atraindo, né? Tanto que a gente tem agora uma visita de vários municípios que vêm para conhecer a educação de Colombo. Então, esse mês ainda a gente recebe, se eu não me engano, 8 municípios que vão fazer uma visita aqui para conhecer um pouquinho do que Colombo está fazendo, porque Colombo saiu já dos limites. Hoje eu sou presidente do Fórum de Secretários da região metropolitana de Curitiba. Então, a gente já está para além dos muros de Colombo, né? Nós levamos aí educação também para fora do município. Olha só, então vamos esperar coisas boas desse plano. E você que não se adentrou ainda, não está sabendo como conversar, vamos buscar, vamos ver esses grupos de discussão, porque é a hora da gente pontuar tudo que a gente quer. Mas, Lu, vamos falar de outra coisa, vamos falar da Expo, a Expo Bem Mais Educação. O ano passado foi lá no Bosque da Uva, maravilhoso, foi enorme, a gente teve muita coisa boa, teve até o dia lá do ICMEIs, teve o curso, mas teve praça de alimentação para todo mundo, teve apresentação, e agora, esse ano é nas escolas, no ICMEIs, é local. O que aconteceu? Me conta, essa é ousado, gente, fazer lá no Bosque é ousado, mas você une todo mundo, você tá ali, que nem assim, você tá com o guarda-chuva. Agora, quero só ver como é que vocês vão conseguir em 90 instituições no sábado. 92! Então, a ideia da Expo Bem Mais Educação surgiu, a ideia da Expo Bem Mais Educação surgiu para que nós pudéssemos mostrar os trabalhos que são realizados nas escolas e nos ICMEIs. São tantas atividades, criatividade dos alunos, dos professores, que a gente não podia deixar escondido dentro da escola. Então, nós começamos pequenininho, o ano passado realmente foi um grande evento, juntamos o evento da Expo Bem Mais Educação com o seminário da educação infantil e do seminário do ensino fundamental. Então, nós juntamos vários eventos em um único evento. Realmente foi trabalhoso, mas nós atingimos em torno de 6 mil pessoas, 5, 6 mil pessoas, além dos nossos profissionais da educação. E aí, esse ano, qual era a ideia? Vamos ampliar o nosso público. A ideia é qual? São todas as nossas escolas e os nossos CMEs exporem os trabalhos para os pais, para as famílias, para a comunidade escolar. Então, nós convidamos cada um de vocês para que no dia 27, no sábado, das 9 às 16 horas, vá visitar as nossas escolas, os nossos CMEs, para ver o encanto, o desenvolvimento da educação aqui no município de Colombo, através das atividades escolares realizadas pelos nossos professores, junto com as nossas crianças, as crianças mostrando a sua aprendizagem. Lu, nos conta, essa edição da Expo Bem Mais Educação, local agora, você me falou 92, né? 92. Eu estava com 90 na cabeça, eu quero ver como é que vocês vão um por um. E agora me diz aí, o que as famílias podem esperar? Porque é local, os pais vão, as escolas, se já era um sucesso lá no Bosque, você imagine local, como é que vai ser? Fala para os pais, para a família que está te ouvindo, Rádio Web Paulinho Nicolini, e está te vendo aqui. O que elas podem esperar? Hoje estou aqui na Escola Nossa Senhora de Fátima, observando o trabalho que as nossas crianças estão fazendo. Sabe para quê? Dia 27 de setembro, num sábado, as crianças de todas
todas as nossas escolas e de todos os nossos CMEs estarão com a nossa Expo Bem Mais Educação, 4ª edição. Todas as escolas estarão abertas, mostrando os trabalhos realizados por nossos alunos, pelos nossos profissionais da educação. Então você, pai, mãe, comunidade escolar, venha, participe da 4ª Expo Bem Mais Educação, dia 27 de setembro, das 9 às 16 horas, em todas as nossas unidades escolares. Nós temos aqui, este ano, vários trabalhos, projetos acontecendo. As famílias vão ver encantamentos com os trabalhos realizados. É muita aprendizagem. Então, os professores estão diversificando na atuação dentro da sala de aula. A gente busca mostrar realmente o trabalho que a criança realiza. É claro que as escolas, elas vão trabalhar com dança, com música, com produção textual, com trabalhos manuais. São projetos desenvolvidos com astronautas, com os mares, enfim, são várias áreas que estão sendo trabalhadas dentro da educação e desde os piquititicos até o 5º ano. Então é muita coisa linda acontecendo, muito trabalho árduo, mas prazeroso dos nossos professores, junto com as nossas crianças. Esses dias, essa semana, eu estive em uma das nossas escolas, eles estavam fazendo robozinho com papel, a professora de artes trabalhando com eles, tudo para a Expo Bem Mais Educação. 4ª Expo Bem Mais Educação. Fica a dica, não percam famílias. São mais de 25.500 alunos na nossa rede. E desses 25.500 alunos, todos os familiares, toda a comunidade vai poder vir para as escolas, para os CMEs e contemplar a riqueza desses trabalhos que foram realizados por nossas crianças e nossos alunos. Vamos lá, dia 27 de setembro, sábado, das 9 às 16 horas, as escolas estarão abertas, recebendo vocês, famílias, comunidade colombense e adjacentes. Nós estamos esperando muitos. E acho que as escolas estão preparando aí um pastel, uma coxinha, para ter aí um incentivo também na alimentação e arrecadar fundos para a escola também, porque essa arrecadação de fundos para as escolas retorna para as escolas através das associações de pais e mestres, as APMs das escolas e os conselhos dos CMEs. Tudo é feito de forma transparente e linda para as nossas crianças. Isso mesmo, prática pedagógica viva, porque a Expo Bem Mais Educação é isso, é viver a prática pedagógica lá. Os pais podem ver, podem sentir e experimentar isso. Mas qual prática pedagógica você acha que pode emocionar e surpreender as famílias? Você sabe que elas estão trabalhando aí no segredinho, né? A gente entra nas escolas, mas é para o momento. Eu acredito que uma das coisas que para mim me encanta é quando eu vejo a criança falando do seu trabalho. Quando ela explica, por exemplo, ela vai trabalhar sobre o sistema solar e ela explica o que é o sistema solar. Então, a criança falando do trabalho que desenvolveu, é o momento em que ela está se desenvolvendo a sua oralidade, mas também traz essa alegria da criança, esse aprendizado da criança. Então, para mim, eu espero ver as crianças trabalhando. Claro que a gente quer ver muito trabalho bonito, salas decoradas, mas principalmente a aprendizagem pedagógica dos nossos alunos. Eu acho que isso é o que é mais importante. Coisa mais linda quando você vê as dancinhas das criancinhas pequenas. Isso encanta também, isso envolve, né? Eu falo que quando a gente vê uma apresentação de criança, o que é muito legal de ver, além da apresentação, é a professora que fica atrás, né?
Então, a criança está dançando e a professora está atrás. Essa semana participei de um seminário onde eu tive que filmar a professora que estava mostrando a dança, a apresentação das crianças. Então, acho que toda essa parte, esse envolvimento cultural, educacional, vai ser lindo demais. Acredito que vai ser lindo demais. Vai ser um marco, vai emocionar, vai surpreender, com certeza. Então, marca a data aí, dia 27 de setembro, das 9 às 16. Eu me encontro junto, estaremos te esperando lá na escola. Veja a escola do seu filho, ou se você não tem, veja o seu colega, o seu vizinho, vá visitar, gente, porque é cultura, é arte, é educação. Tem que vivenciar isso aí para todos, porque o nosso objetivo é a criança, é o aprendizado todos os dias, gente, porque é o nosso futuro. Educação é futuro. Mas, Lu, terminamos a Expo Bem Mais Educação, dia 15 de outubro, dia do professor. Maravilhoso, estou muito feliz, porque esse ano a gente, olha, o dia é nosso, nós vamos tomar café, as escolas estão se organizando, cada diretor pode ver o que pode fazer com o seu grupo. Que legal isso, porque isso aí é valorização. A gente às vezes fala assim, não tem sim muita coisa boa. A gente tem que falar, o que é bom tem que ser dito. Dia 15 de outubro, você, professor, profissional da educação, o dia é nosso. Deixa eu contar para vocês uma coisa. Dia 15 de outubro, a Estância Betânia está com muitas ofertas para você, professor, o mês todo. Gente, para se hospedar do dia 10 ao dia 30, para 2 pessoas, R$350. Não, bora para a Estância. E tem café, tem o roteiro turístico. Então, tem muita coisa boa para você, professor. Então, se você ainda, diretor, alguém da escola não sabe para onde ir, eu dou a dica, Estância Betânia. Então, ó, tá aí, segue a dica. Mas vamos lá, passou o dia do professor, dia 15 de outubro. Põe lá no calendário. Mais um pouquinho e a gente vai eleger os nossos diretores. CMEs e escolas. Lu, como que tá esse turbilhão aí? Porque não é fácil, eleição é uma coisa assim que, gente, é bom, quem gosta de eleição é bom, mas ela mexe com a sua estrutura. Mesmo aquele que tem um candidato só, ela vai mexer. E quem tem mais de um candidato também vai mexer. E esse ano vocês inovaram, fazendo os cursos, ainda está acontecendo uma turma, né? Você pode contar um pouquinho para nós por que vocês decidiram pelo curso, né? Como foi essa decisão? Como chegar até aqui? Então, vamos lá. Primeiro, deixa eu falar um pouquinho do dia 15. Isso foi uma sugestão do Conselho Municipal de Educação ano passado. Dentro da reunião do conselho, nosso conselho ele é consultivo e fiscalizador, ele não é deliberativo ainda, porque nós não somos sistema próprio. Então, o que nós ouvimos, né, para você ver como a gente realmente gosta de ouvir os nossos profissionais. Surgiu na reunião uma sugestão de que o dia 15 de outubro fosse um dia destinado ao professor. Então, nós já pontuamos no calendário deste ano, cumprindo os 200 dias letivos, as 800 horas, mas preservando esse dia. Esse dia vai ser livre, cada direção ouvindo realmente a sugestão dada no Conselho Municipal de Educação. Esse dia vai ser livre, vai ser para a escola organizar aquilo que ela quiser. Se quiser fazer jantar, se quiser fazer almoço, se quiser sair passear, e não peça que pague, no Hotel Estância Betânia, que realmente é uma delícia. Já me hospedei lá, já fui comemorar o aniversário de mamãe lá, então realmente é maravilhoso. Seu Hercílio, um querido, né? Então agradeço, um abraço para o seu Hercílio, para todos da Estância Betânia. Então foi um dia para o professor realmente, né? Com todo o nosso amor, com todo o nosso carinho, nosso respeito. E vai chegar uma surpresa aí, quero só dizer que vai chegar uma surpresa para os nossos professores. Hashtag fica a dica. Mas vamos lá, vamos falar então sobre a eleição dos diretores. Quando o professor Alcione e o Helder Lazarotto assumiram em 2021, nós já fizemos a alteração da lei, onde no ano de 2021 teve eleição para os diretores das escolas, mas não existia eleição para diretores de CMEs. Era um cargo político. Então,
acreditando na democracia, nós fizemos a alteração de lei, professora Alcione e Helder Lazzaroto, então, institui também a eleição dentro dos CMEs. Mas a gente entendeu na época que não podia ser somente a eleição. Coloca alguém lá dentro, o pedagogo lá dentro e deixa ele se virar. Então a gente entendeu como precisava de formação, né? Porque é um cargo de gerência, onde nós que somos professores, nós somos pedagogos, nós estudamos e aprendemos a dar aula, a pensar na aprendizagem dos alunos, mas nós não aprendemos a administração. Então, em 2023, nós alteramos a lei e implantamos um curso de 20 horas para os nossos gestores dos nossos CMEs. Passado, então, 2024, 2025, vem, então, a eleição que unifica os nossos gestores de escolas e de CMEs. E nós entendemos que a formação é a base para tudo. Então, nós fizemos uma parceria com o Instituto Federal do Paraná, Campus Colombo, fazendo 20 horas o Instituto Federal do Paraná e 20 horas os profissionais da Secretaria de Educação, onde nessa formação, que durou 40 horas, é uma formação de 40 horas para todos os que têm o desejo de saber o que é ser diretor e tinham a vontade de se candidatar. Por quê? Porque para se candidatar, ainda não teve o chamamento para a eleição propriamente dito. Teve o chamamento para a formação. Então, para se candidatar, era preciso fazer esse curso de 40 horas. Então, com uma avaliação, com frequência, aos moldes do Instituto Federal do Paraná. Então, nós tivemos professores que falaram sobre as legislações, tudo aquilo que compete à educação, orçamento, toda a parte teórica, junto com os professores do Instituto Federal do Paraná, Campus Colombo, e a parte prática com os profissionais da educação. Inclusive, eu fui uma das professoras. Imagina que colocaram a secretária de educação sexta-feira à noite para dar aula, das 6h30 da tarde até as 10h30 da noite. Professora Luciane dando aula para os futuros gestores do município. Mas foi muito bom. Agora, essa semana, a última turma encerra. Foram 4 turmas cheias. Então, tiveram algumas pessoas que já desistiram no caminho. Então, não conseguiram permanecer no curso às 40 horas, porque foram 2 semanas intensas de aula, realmente, das 18h30 até as 10h30. Então, foi bem puxado e a gente sabe que é importante, porque a teoria e a prática juntas, para que o professor pedagogo saiba da importância que tem um gestor escolar, um diretor escolar. Então, quando a gente fala escolar, é escolas e CMEs, né? Então, essa importância a gente realmente passou para todos os profissionais através dessa formação que a gente viu ser extremamente importante e positiva. Cansativa, mas positiva. Esse curso eu acho, assim, espetacular. Por quê? Porque, igual você falou que algumas já desistiram, porque ser professor é uma coisa, ser gestor é outra coisa. E, às vezes você se dá muito bem na sala de aula, você tem didática, tudo, mas mexer com as pessoas não é fácil. Mas deixa eu fazer um adendo aqui. Vamos falar de novo de gestão. Não é falando, vamos falar, porque nós temos no governo Helder Lazzaroto a escola de gestão da Valdinéia. Então, a gestão Helder Lazzaroto preza da instrução, da educação, porque é isso que a Val faz. Falo Val, é a Valdinéia, né? Mas é isso que ela faz. Ela chama o servidor para dizer, puxa, meu amigo, vamos ver como é que a gente organiza esse espaço, vamos estudar isso. Tem o seminário dos autistas, tem agora sobre a inteligência artificial, seminário da saúde, tem tanta coisa boa, e a educação vem nessa junção, né? Porque fazer os seus gestores estudar, gente, é um passo à frente, porque aí você já eleva a régua para ele, então ele já vai chegar com outro pensamento, opa, eu quero ou eu não quero, né?
Então, parabéns à gestão Helder Lazzaroto por pensar no funcionário. Não é todo mundo que pensa, não, gente. Pensar nas pessoas. Porque antes de qualquer coisa, eu estou trabalhando com pessoas. Trabalhar com pessoas é isso, é investir nela. Mas, Lu, fala para nós. O pai tá ouvindo você agora aqui, até o professor mesmo que chegou no município por esses dias. Está no estágio, ele não pegou esse processo de eleição. Como que vai ser no dia da eleição, 24 de outubro? Quem pode votar? Posso ir lá e votar? Como que eu vou fazer? Como que é essa organização? Você consegue contextualizar um pouquinho para nós? Então vamos lá. Em breve sai o decreto do chamamento, convocando então aqueles professores que querem participar e que fizeram o curso, foram aprovados. Então, esses professores, conforme no primeiro chamamento, eles vão fazer a sua inscrição. Então, tem escola que vai ter um candidato, tem CEMEI que vai ter CEMEI ou escola que vão ter 2 candidatos, a gente ainda não sabe. Por quê? Após o chamamento, é que eles vão fazer a inscrição para se tornarem candidatos. Aí a gente tem um período aí para deferir ou indeferir, porque tem alguns critérios, né? O governo federal traz alguns critérios necessários para que seja diretor, cumprindo os critérios, trazendo as documentações postas, então aí vai ser deferido a candidatura do possível diretor. Como que o pai vai votar? No dia 24, nós temos um cadastro que sai pelo SERI, vão ter algumas confirmações que a escola vai precisar fazer. Quem vai votar, por exemplo, eu tenho lá, eu sou mãe e o meu esposo, nós 2 não podemos votar, somente um da família que vai votar. Nós temos 3 filhos. É somente um voto que vai contar por família. Então, se eu sou mãe de 3 crianças e sou eu que vou votar, eu vou lá na escola, entre as 7 da manhã e as 7 da noite, são 12 horas a unidade aberta, para que possibilite o familiar votar. Ah, mas a criança não tem pai, a criança não tem mãe, ela mora com a avó. É o responsável que vai votar. Quem mais vota? Os profissionais de dentro da escola também votam. Nós temos peso único para todos. Então, dentro de uma escola, dentro do CEMEI, conforme o tamanho da unidade, terão 1 ou 2 urnas para votação. Mas é voto, o peso de pai e o peso de professores, o peso do voto é o mesmo. Anteriormente tinha outras formas, mas a implantação que nós colocamos é peso único para todos que irão votar. Quando o candidato é único, e isso é importante que os pais saibam, se os pais querem efetivamente que essa diretora permaneça na unidade, ele precisa ir votar, porque ela concorre com ela mesma. Se os pais não forem votar, é deserta. Ela precisa ter um quórum mínimo de 30%. Então, se a escola tem 100 familiares que vão votar, entre pais e profissionais, 30 pessoas, no mínimo, têm que votar para que essa diretora, então, seja eleita. Se não der quórum, nós temos que fazer uma nova eleição ou fica a critério da administração, no caso do nosso prefeito, a colocar um gestor na unidade. Muito bem, então, pais, é muito importante o voto, gente, é muito importante. A escola perde muito se vocês não forem lá votar, escolher, porque a decisão é da comunidade, é junto os profissionais da educação, mas a comunidade importa sim, então é o momento de você estar junto com a escola. Mas, Lu, me fala uma coisa, como que os pais podem se preparar para votar? Qual é a forma, o que ele pode ver, o que ele tem que dar uma olhada, o que ele precisa ver, o que o candidato, dá um spoiler, o que o candidato pode mostrar para a comunidade escolar? Então, vamos lá. Se este candidato já está na direção, tem que ver o trabalho que ele fez, se foi a contento, né? Então, se esse profissional que está concorrendo já é diretor, e você, pai, está feliz, esse já é o legado que ele está deixando. Mas
Se ele tiver concorrente, você tem que comparar o plano de ação que ele vai promover pela escola. Assim como nós temos o prefeito, o vereador, que faz uma campanha, que traz propostas de trabalho, os nossos diretores, eles também têm que traçar um plano de ação para a escola para os próximos 4 anos. Então, é importante que os pais, os familiares, os professores conheçam este plano de ação. Nós falávamos do quórum para votar, que 30% da comunidade tem que votar. Mas, se os pais não forem, isso é um sinal que eles não querem aquela candidata, se for candidata única. Então, isso também nos traz, a não ser que o pai vá lá e vote nulo, não quero essa candidata, porque isso também pode acontecer. É uma eleição, né? É um momento democrático de escolha, de colocar as possibilidades, de que cada um, e vai ter um período de campanha também. Os nossos professores, pedagogos que vão se candidatar, que tiverem a sua candidatura deferida, eles vão ter um período de campanha externa à escola. Dentro da escola não pode atrapalhar a aprendizagem dos alunos. E a gente convoca aos nossos profissionais a não discutirem, a não brigarem, a não se ofenderem, porque uma campanha bonita é aquela campanha que você mostra propostas de trabalho, mostra ações, um plano de ação bem feito é aquilo que vai envolver as famílias. E você, candidato, candidata, precisa mostrar para as famílias aquilo que você vai realmente fazer. É muito feio, sabe, Sil, quando há dentro de campanha, seja ela política do jeito que for, quando você mancha a vida do outro, né? Então não cabe a nós, comunidade, ver atitudes feias, atitudes desagradáveis. Cabe à população ver planos bem robustos, planos palpáveis. Também não dá para pirar muito, sabe? Viajar, que vai construir uma torre alta para que os alunos vejam. Não, tem que ser aquilo que realmente importa, aquilo que realmente precisa para dentro daquela escola. Então, pais, comunidade escolar, olhem os planos de ação, as propostas de cada candidato e aí faça a sua escolha. É um momento democrático, é um momento onde a gente pode fazer as nossas escolhas. Isso mesmo, fazer é a nossa escolha. E realmente isso importa. E o que a Lu falou é muito importante, gente. Nós estamos falando de educação, nós estamos falando de proposta, nós estamos falando de futuro, porque quando se trata de educação, você fala de futuro. E o que você quer mostrar, né? Lu, queria que você falasse para a comunidade entender a importância que é o voto deles. Porque, igual a gente conversou aqui, você falou, antigamente o cargo do CMEI era político. E o gestor, ele abdicou de escolher e deixou a comunidade. E a comunidade precisa entender. Gente, a força que vocês têm e a importância que é, o impacto real que isso dá, a escolha da comunidade do diretor. Nós trabalhamos no viés da gestão democrática, que é o que a legislação hoje nos pede, gestão democrática. E para isso é importante que as famílias participem da comunidade escolar, seja da escola, seja do CMEI. É importante que a família faça parte dessa gestão, né? Então, quando um candidato eleito, ele descumpre aquilo que ele se propôs a fazer, ele não está sendo honesto com a comunidade, né? Então é preciso que a comunidade escolha com clareza aquele que vai efetivamente cumprir o seu papel de gestor, o seu papel de diretor. E é de suma importância o papel do diretor. Nós, dentro da formação que eu apliquei, eu falava exatamente disso, de todo o tratado que é você ser um diretor escolar. Então, pais, sejam responsáveis na hora da eleição. Votem tendo a certeza de que o seu candidato é aquele que vai fazer
pela escola do seu filho, pelo CMEI do seu filho. Então, comunidade, é a hora de você escolher, é a hora de você olhar, ver quem é o candidato, se já está, se é alguém que quer participar também, né? Mas sabe, Lu, nós vamos abrir o podcast aqui. Hoje estamos abrindo com a nossa secretária de Educação e eu vou abrir para todos os que estão, quando a candidatura for deferida, o espaço é de vocês aqui no PodSil. Então, vou Olha receber lá. eles aqui para expor suas ideias, para falar para a comunidade, para falar para os pais. Então, você que está lá no CMEI ou na escola e quer participar do PodSil, pode me mandar uma mensagem que a gente vai fazer agenda, uma agenda simultânea com os que eu já tenho aqui, para a gente atender a comunidade escolar. Porque é importante a gente falar de proposta, é importante a gente falar de trabalho. Então, o PodSil vai receber, tanto que eu já fiz um ensaio, a Lu lembra, do CMEI, que nós fizemos com as 3 candidatas lá, estava na associação, ainda nem pensava em fazer PodSil, né? E aí fizemos com as 3 candidatas, foi muito válido, foi muito rico, a comunidade gostou muito, e agora eu vou receber os candidatos aqui que quiserem explanar suas ideias, trazer suas propostas, porque é o momento de falar, é o momento de colocar a sua opinião. Se você teve, eu vou ser diretora, eu quero ser, eu vou me candidatar junto com quem está, ou eu vou continuar, é o momento de você mostrar para a comunidade, o espaço é seu, pode ser. Então me mande uma mensagem que eu estarei te esperando aqui. Lu, Parabéns, Sil, isso é importante. É importante dar espaços realmente de fala. Parabéns. vamos lá, isso mesmo. Lu, me fala uma coisa. Olha bem para a câmera agora e diz para aquele pai, para a comunidade escolar, sobre o dia 24. Manda um recado para ele, que ele vai ver assim daqui a uns dias e dizer, puxa vida, por essa fala que eu estou aí. Senhores pais, mães, avós, tios, que são responsáveis por nossas crianças. Nós convocamos, sim, convocamos você a participar deste pleito eleitoral. Por quê? Porque é o seu voto que vai trazer a diferença para dentro das nossas escolas e dos nossos CMEs. É o candidato que você vai votar e que vai poder fazer a diferença na unidade escolar do seu filho, da sua filha, do seu neto. Então, no dia 24 de outubro, é um dia da semana, é uma sexta-feira. Então, no dia 24, sexta-feira, das 7 da manhã, quase que esqueci, hein? Das 7 da manhã às 7 da noite, nós estamos esperando os nossos familiares para vir votar. Venha, participe, não fique fora da eleição daquele que vai cuidar da vida do seu filho. Parabéns, então, dia 24 tá aí, de outubro, não esquece. Vamos lá, vamos seguir essa onda aí, porque a gente precisa eleger de CMEs e de escola, e eu conto com vocês. Se você não sabe o que é ainda, procure, busque, ouça bastante, segue a dica da nossa secretária, ouvir. Mas vamos lá, Lu, vamos. Lu, o que você quer deixar de legado aqui? Puxa, daqui a 10 anos, lembrando da educação, o que você pensa quando alguém lembrar da Luciane Della Valle, secretária? O que você quer que as pessoas lembrem de você? Nossa. Então, olha só, o que eu quero deixar de legado? O avanço na educação de Colombo. Quando a gente fala de educação, a gente fala de qualidade, a gente fala de um ensino que transforma. Eu acredito fielmente que é através da educação que nós podemos transformar vidas. Então, se nós tivermos professores engajados, comunidade escolar engajada, diretores totalmente entregues em fazer a diferença dentro das nossas escolas e dos nossos CMEs, esse é o legado que eu quero deixar. Né? Professores, educadores, diretores, secretários de escolas, todos com um foco numa educação cada vez melhor. Por quê? Sil, você sabe que uma das coisas que eu fico pensando, às vezes a criança fica com 10 anos aqui dentro da educação de Colombo.
E às vezes ele chega lá no 5º ano, ele ainda tem dificuldade na leitura e na escrita. Qual é o trabalho que eu, professor, estou fazendo dentro da sala de aula? Que essa criança ficou 10 anos dentro do município e ele não conseguiu avançar. E ele não tem nenhuma deficiência, nenhum transtorno. É uma responsabilidade que nós devemos ter como professores. Efetivamente educar essa criança, transformar a vida dessa criança, porque talvez ela só tenha o município para ela avançar, para ela aprender. Portanto, esse legado é o que eu quero realmente deixar. Eu tenho feito isso, sabe? Convocado os professores para melhorar a educação ainda mais, para que a gente realmente se importe com cada criança, porque cada criança é única, cada criança tem um jeito de aprender, cada criança tem uma forma de entender, e cabe ao professor olhar cada criança como única, cada criança com as suas especificidades. E não estou nem falando dos transtornos que nós temos, não estou falando de TEA, estou falando de criança típica. E são essas crianças, todas elas, todas, as típicas e as não típicas, que nós, professores, temos que nos preocupar. É incabível um professor dizer, por exemplo, aqui, ó, secretária, eu tenho 25 alunos e 2 TEA. Não, ele tem 27 alunos. Então, essa mudança de paradigma, onde eu, professor regente, sou responsável por 27 crianças, sendo que dentre elas eu tenho 2 crianças TEA, 2 crianças autistas, é a minha responsabilidade quanto professor. E eu preciso achar um meio de ensiná-lo. Por isso que a gente enfatiza tanto na formação continuada, tanto que para o ano que vem nós está ainda no projeto, né? É muito mais do que 40 horas formativas. A gente quer disponibilizar para os professores muitas horas de formação, mas vai ficar a cargo do professor, né? Nós vamos dar o suporte, nós vamos dar as possibilidades, mas o professor tem que fazer a sua parte. Então, eu convoco você, professor, professora, a fazer com que Colombo seja referência na educação no estado do Paraná. É esse o legado que eu quero deixar. Colombo como referência na educação no estado do Paraná. Quem sabe no Brasil? Por que Colombo não pode ser uma nova Sobral? Colombo pode muito mais. Essa foi uma frase do nosso prefeito que eu tomei para mim. Então, Colombo pode muito mais. A ideia é até 2028 nós conquistarmos aí avanços significativos para sermos realmente referência na educação no estado do Paraná. Olha que mensagem, hein, gente? Vamos lá, pega, porque eu acredito nessa educação também. Eu acredito que a gente faz a diferença onde a gente estiver. Eu sempre falo, juntos somos fortes, unidos nós somos melhores. Mas, Lu, essa visita ilustre sua, olha, chegou aqui. Meu Deus do céu, Nossa. para nós um lanche que a gente vai depois. Deixa eu contar para vocês quem mandou. Deixa eu te contar um pouquinho. Binho Dog mandou cachorro-quente para nós aqui. Uau. Gente, pessoal, para nós, pro nosso bastidor aqui, Binho Dog, que é aqui da terrinha, é o melhor cachorro-quente da vida. Então, hoje você vai experimentar o melhor cachorro-quente da vida. E esse pacote aqui, Lu, deixa eu te contar. Você sabe da associação, você sabe o amor que eu tenho pela minha terrinha, que você já falou. E aí eu juntei 35 empreendedores, 35 aqui, e eles me ajudaram a fazer esse pacote para a gente distribuir verduras e o pão que eu recebo toda semana do Almeida. Então, eu tenho uma doação de verduras na quinta e no sábado, e aí a gente está disponibilizando os pacotes, porque faltava, e aí o pão também no Almeida no sábado. E daí eu juntei 35 empreendedores aqui, ó. Depois a gente vai mostrar para vocês todos que estão apoiando a associação. E se você quiser apoiar, porque a Festa Dia das Crianças está aí, já estou com uma lista enorme, pode me mandar o WhatsApp, vou mandar o meu WhatsApp aqui, porque quem está ouvindo na rádio web Paulinho Nicolini não sabe, né?
Então, 41991660330, a professora Silmara. Manda lá e diz assim, eu posso te ajudar. Porque é isso, é comunidade. Qual que é o união. número? 991660330. Muito bem. E o DDD, se eu não falei, é o 41. Então vamos lá. Você pode participar ajudando com qualquer coisa, gente. Pode ser com doação de refri, doce, pode ser com a cama elástica, não sei. Você veja lá o que você pode, porque juntos somos fortes, unidos somos melhores. Então tá aqui, ó. Como que é o nome do lanche? Binho Dog. Binho Dog, Binho Dog. Quero agradecer, porque eu quero dizer que já está dando uma fominha, hein? Isso mesmo, vamos lá. Vamos aqui para os nossos ajudantes, né? Mas, Lu, agora que a gente falou, eu quero que você deixe, a gente está quase se encaminhando para o final. A conversa é longa, porque educação é assim mesmo. Não tem como, gente, a gente receber a nossa secretária aqui, é muito assunto, né? A gente se encontra, é assim mesmo. Mas, Lu, deixa uma mensagem. Os profissionais da educação te ouviram, os pais. Deixa uma mensagem para a nossa criança e para o nosso professor. Porque está chegando o dia dele. E aí, os profissionais da educação, né? Você podia deixar uma mensagem para a criança, o dia da criança está aí também, que a gente preza muito, e o dia do professor. Abre o coração, Lu. Vou até preparar a voz. Vamos falar aos nossos professores. Queridos professores, meus queridos professores, porque hoje estou à frente da Secretaria de Educação, mas sou professora igualzinho a cada um de vocês. Eu quero agradecer a Deus por esta profissão que você fez a opção, porque você fez a opção pela profissão que transforma vidas. Então eu quero agradecer a cada um de vocês por transformar vidas. Pela educação transformar a minha vida também. Eu agradeço a Deus muito, muitíssimo. Todo mundo que conversa comigo sabe o quanto eu sou apaixonada por Deus, quanto eu amo a Deus. Então eu só posso pedir a Deus que abençoe cada um dos nossos profissionais da educação. Dia 15 é dia do professor e dia 28 é dia do funcionário público. Então eu agradeço a cada um dos profissionais que estão nas nossas escolas, nos nossos CMEs, agradeço de coração e peço as bênçãos de Deus sobre cada um de vocês, que os sonhos que vocês têm sejam realizados pela mão do Altíssimo, daquele que tudo pode, daquele que é o Deus do impossível. Que Deus abençoe cada um de vocês imensamente. E para as nossas crianças, ai, um feliz Dia das Crianças. Este Dia das Crianças seja especial na vida de vocês. Que o anjinho da guarda proteja, cuide, zele de cada uma das nossas crianças, do bebezinho à criança maior. Que Deus abençoe, que o anjinho da guarda proteja, sinta um abraço e um aconchego e digo que todo o trabalho que a Secretaria de Educação faz, que eu faço, é pensando em vocês, nossas crianças, nossos educandos, nossos alunos. Então, como é que as crianças fazem? Assim, coraçãozinho. Vou soltar meu terço, porque eu sou agarrada no terço. Ó, é um amor, realmente. A tia Lu, que é assim que muitos me chamam, a tia Lu, ama vocês. Beijo grande no coraçãozinho, abraço com aconchego a cada uma das nossas crianças. Vocês moram no meu coração. Deus abençoe. Deus abençoe mesmo as nossas crianças que são o nosso futuro. Se Colombo está prosperando, vai ser por elas também. Mas vamos fazer um ping-pong bem rapidinho. Ah, meu Deus. Eu falo uma palavra, você diz o que vem à mente. Vixe, Maria. Pode ser? Vamos lá. Professor. Todos nós juntos, unidos pela educação. Aluno. Amor incondicional, dedicação total. Futuro. Começa hoje. Escola ideal. Aquela onde eu estou trabalhando. Educação em uma palavra. Amor, empenho e dedicação. Não consegui falar em uma. Lu, mas eu tenho que te agradecer por essa
aula que a gente teve, né? Professor, quando ele fala, ele dá aula. Ele dá aula. E, gente, que revelações nós tivemos aqui com a nossa professora Luciane Dalla nossa secretária de Educação. E antes de mais nada, eu volto a lembrar e digo, servidora de carreira, gente, está na sala de aula e hoje está no cargo de educação lá da secretaria. Então, ela sabe exatamente o que a gente pensa. Ela já esteve lá na base. Então, quando ela pede, quando ela fala, é porque ela já vivenciou. Então, eu quero agradecer você, agradecer por todo, né, gente, vir aqui conversar, falar. Falou de coisas, né, picantes, falou de plano, falou de direção, falou da De salário? de salário. Não é fácil não, gente. Não é todo mundo que está ali. Mas eu agradeço muito, Lu, a sua vinda aqui. Quero que você, né, leve o Pode Sil para as pessoas, curta, compartilhe. Depois que ele for ao ar, né, vamos lá, todo mundo. E quem não conhece o Pode Sil, vai lá, indique para um amigo, fale para outro, manda no WhatsApp, porque é assim que a gente cresce, é assim que a gente manda mensagem, é assim que a gente chega até você. Teve muita informação boa aqui. Lu, então deixa suas considerações finais aí. Eu quero agradecer a você, Sil, pelo convite. Estamos aí na nossa lida como professores há anos juntos, demos aula juntos lá no Cristóvão Colombo. Acho que foi lá no Foi Cristóvão? no CAIC. No Caique, No no Caique. Eu não estive. Quando que você foi para o Cristóvão? Eu fui para o Cristóvão em 2018. Ah, não, então eu já tinha saído do Cristóvão. Então foi no Caique. Nossa, no Caique eu dei aula de teatro lá no Caique, aula de dança. Imagina eu dando aula de dança, de Era salão. bem bombril. Sempre fui. Então eu quero agradecer a você, Sil, pelas nossas histórias da educação, pelo amor que você tem pela educação, pelo algo mais que você faz, porque você não fica só na educação. Então agradecer você, agradecer o Pode Sil, assistam, curtam, compartilhem. Realmente, quando a gente tem um espaço, né, de fala, é muito bom. Quero colocar para todos os nossos profissionais da educação, para quem é da área da educação, que a Secretaria de Educação está de portas abertas. Quando eu falei de fazer uma escuta ativa, realmente é importante para nós da educação escutarmos pais, profissionais, porque é assim que a gente cresce, escutando cada um de vocês. Então, a Secretaria de Educação está de portas abertas. Eu gosto de receber pessoas. A agenda é corrida, né? Porque ser gestora da Secretaria de Educação, ser presidente do Fórum Educ, Fórum de Secretários de Educação do município de Curitiba, região metropolitana, é muito trabalho, mas eu estou lá com a minha agenda sendo cuidada pela Suzy, toda a equipe da educação. Quero agradecer, porque tudo isso que eu falei, eu não faço sozinha. Eu tenho uma equipe maravilhosa, tenho o William que está lá comigo, a Silvana, a Suzy, enfim, se eu for falar o nome de todo mundo, eu vou esquecer. Então, eu quero agradecer a cada um dos nossos colaboradores, dos nossos amados, eu chamo de amado de Deus, os meus amados de Deus da Secretaria de Educação, que se empenham, que se dedicam em fazer assessoria, em fazer planejamento de formação, em cuidar da área da tecnologia, do inglês, da EJA, dos projetos, do nosso RH, da nossa documentação escolar, do nosso setor de compras, de prestação de contas, de fazer o trabalho de ouvidoria, de cuidar da nutrição, do transporte, enfim, das obras, cuidar das nossas obras. Hoje a gente, graças a Deus, tem aí uma equipe que está ralando aí, deixando, estourou um cano, vai lá. Então, agradecer cada um, porque a gente não trabalha sozinho. Eu não estou sozinha. E se posso deixar um legado, é porque eu tenho gente maravilhosa ao meu lado, trabalhando junto comigo, dando ideias, dando sugestões e garrando, porque a gente não deixa ninguém para trás. Educação não deixa ninguém para trás. E a gente foca lá na frente, pensando cada vez mais lá na frente. E com certeza vamos chegar lá na frente. Eu digo para vocês, como servidora e professora, eu já fui muitas vezes à Secretaria da Educação. E sempre que eu encontro a Lu, ela tem um tempinho, mesmo com a agenda abarrotada. Sil, vem aqui, vamos conversar um pouquinho, vamos trocar ideia, vamos... Então, gente, é super possível. Você tem alguma ideia? Manda para lá. Se tem alguma observação, tá com dúvida, vai na sua chefia imediata.
E qualquer coisa, a Secretaria de Educação está de portas abertas, tanto para os profissionais quanto para os pais, para a comunidade escolar. Porque é isso, tem que tirar dúvida. Às vezes acontece coisa que a gente precisa chegar até lá, né? Então, a secretaria está lá pronta para te atender, porque eles estão em prol de quem? Do nosso futuro, que são as nossas crianças. Não podia deixar de falar mais uma vez dos nossos colaboradores, patrocinadores aqui hoje. Bel Spichella, que deixou esse estúdio aqui maravilhoso, gente, ornamentou. Olha, eu estou encantada, me olho aqui, estou achando maravilhoso. Aí, ó, você vai Tá linda casar, mesmo. você chama a Bel Spichella. Se vai fazer chá revelação, chama ela. Então, se você precisa de decoradora cerimonialista, procura ela lá, Bel Spichella aqui, ó. Bel Spichella, lá no Instagram. Não posso deixar de falar da Chácara Extrapasson, porque no jantar italiano, que vai ser dia 24 de setembro, ela está lá com o vinho, melhor vinho de Colombo. Então, você pode ir no jantar italiano lá na Estância Betânia, e se caso você não for, vá conhecer a Chácara Extrapasson, Pedro Fiorese 41B. Não esquece, vá lá visitar. Outra coisa, o melhor chocolate está aqui em Colombo. Gente, Colombo é próspero. Então, o melhor chocolate tropical, Cacau Chocolate. Procura lá no Instagram, é o terceiro melhor chocolate. Lu, não tem melhor. Então, bora lá. Outra coisa, água, Jefferson, da Hora da Bebida, tem aqui no Santa Teresa e lá no Ana Rosa. Família Couto, que mandou os lanchinhos para nós, mandou umas bolachinhas aqui que a gente já estava degustando. Binho Dog, que fez essa surpresa, secretária. Binho Dog mandou uma surpresa, é da terrinha, é o melhor, não é chocolate, eu estava olhando ali, o melhor cachorro quente da vida, não tem melhor. Então, se você não conhece, procura lá, Binho Dog, ele é espetacular. E se você também quiser ajudar a nossa associação, é o momento. Manda um WhatsApp para mim, ó, 41 991 66 0330. E não esquecendo, o estúdio JP Produções. Precisa de fotografia, precisa de música, precisa de um DJ, de som. Gente, ele está aí para te ajudar. JP Produções, que é o estúdio onde a gente está aqui. E você também não pode deixar de ouvir na Rádio Web Paulinho Nicolini a rádio dele e a reprise do nosso programa aqui. Todos os dias às 6h10 da tarde e sábado e domingo às 23 horas. Indique, curta, compartilhe, ative o canal, porque o YouTube só entrega quando tiver muito lá, muito seguidor, e se você ir lá clicar. Então, eu convoco vocês como ela convocou os professores. Pessoal, nós da educação temos que se ajudar. Curta, compartilhe, indique, porque é assim que a gente vai crescer e vai levar a mensagem para muito mais pessoas. E não esqueçam, quem é candidato com a sua candidatura deferida, manda um WhatsApp para mim, 41 991 66 0330, e já reserve o seu dia aqui para você falar das suas propostas, para você dizer o que vai, o que você pensou, o que você quer dessa comunidade, mesmo que a Lu falou que você é um candidato único, vai que as pessoas não votam. Ai, então melhor você vir contar tudo que você tem que contar aqui. Eu te espero aqui. Então, vamos encerrando mais um Pode Sim. Sil, gratidão a todos e bora lá, curta, compartilhe e comente. Pode Sil com a professora Silmara. Seja bem-vindo ao Pode Sil, onde cada história é um encontro. Nos siga nas redes sociais.